Amada igreja, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos que estão presentes aqui esta noite, outros que estão online assistindo este culto, você que já adorou a Deus conosco, você que já louvou ao Senhor, que já orou, que já levantou o clamor também pelos irmãos carentes, necessitados, que foram citados aqui os seus nomes. Chega um momento muito especial agora, um momento quando nós vamos ouvir a bendita palavra de Deus, pedimos a sua atenção e temos certeza que Deus continuará falando conosco. Aproveito a oportunidade também para mandar um abraço, um beijo para minha querida esposa, a missionária Marrutley, que está nos ouvindo lá em Boa Esperança. Abraço ao Júnior, meu filhão também que aí está, Raquel e Isaías, né? Família estão aqui. Abraço ao nosso querido pastor de honra também que está ouvindo agora, assistindo o pastor Samuel Batista Lessa. Nosso abraço, pastor Lessa, nosso carinho ao senhor, missionário irmã Sueli Lessa, bem como também abraço ao pastor André Veloso, Malicileia, todos os nossos queridos obreiros, toda a igreja do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, você em casa ou aqui, por gentileza, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos estarmos lendo a palavra do Senhor, capítulo de número 19, onde nós passaremos a lermos apenas 3 versículos esta noite para meditarmos naquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas, porque a mensagem vem dele, ele é que tem, ele é que nos dá, a palavra é dele. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus não falha, e sempre Deus, através da sua palavra, fala conosco de maneira gloriosa, de maneira preciosa. Gênesis capítulo de número 19, vamos ler o versículo de número 15, 16 e 17, 3 versículos da palavra de Deus. Os que já encontraram, junto leiamos. Diz assim a palavra do Senhor: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém. Tome assento, por favor, os que podem, você que está atentamente aí nos ouvindo. Que alegria, que privilégio é poder estarmos a ouvir a gloriosa, bendita palavra de Deus, que sempre nos edifica, que sempre nos conforta e que muitas vezes também nos confronta. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, é um assunto muito conhecido nas Escrituras Sagradas, onde nos fala sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E nós veremos nesta noite o que Deus tem preparado para as nossas vidas através desta palavra. Todos nós sabemos que quando Deus dera ordem a Abraão para que saísse da sua terra e da sua parentela e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, Abraão então tomou a decisão de sair de Ur dos Caldeus e começar a sua trajetória. Porém, ele resolveu levar o seu sobrinho Ló, sobrinho este que na jornada, na caminhada, enquanto estava com Abraão, nós podemos ver que Ló, ele ainda era um tanto abençoado, era aquele crente que na sombra de Abraão, ele era abençoado, ele foi muito abençoado. Porém, chega a um ponto que tanto Abraão, que já possuía os seus bens, as suas riquezas, também Ló também começou a enriquecer-se, começou a crescer-se muito o seu rebanho. No capítulo número 13 do livro de Gênesis, especialmente a partir do versículo 7, nós podemos ver que então começou ali a haver conflito. Abraão faz uma proposta, porque começou a haver conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão faz uma proposta para que Ló fizesse uma escolha. Se ele escolhesse ir para a direita, Abraão iria para a esquerda, ou vice-versa. E diz-nos a palavra de Deus que então Ló fez uma escolha. E qual foi a escolha? A escolha de Ló foi as campinas do Jordão, justamente onde ali estavam 5 cidades. Além de Sodoma e Gomorra, ali no vale de Sitim, estavam outras cidades como Adimá, Zebolim e Zoar.
Então ele escolhe, porque era um lugar lindo, era um lugar muito, muito precioso, um lugar muito propenso. Ele encheu os olhos. Então ele agora, Abraão permanece em Canaã, e aquele moço, aquele homem chamado Ló, vai para Sodoma e Gomorra. Não sabia Ló que a sua escolha era uma escolha que estava sendo feita, mas que porém lhe traria muitos prejuízos. Diz a palavra de Deus que então agora Ló começou a expandir as suas tendas, começou a construir as suas tendas, a edificar as suas tendas, e começou a se estender, e pouco a pouco ele foi se adentrando cada vez mais para a cidade de Sodoma e Gomorra. Aquela região toma-se uma proporção terrível de pecado. O pecado prolifera, o pecado cresce, o pecado avança, e a ruína daquele povo estava prestes a acontecer. Porque eles chegaram a cometerem pecados de tamanha extravagância, que começou então a mexer com Deus. Começou então a estar trazendo ira, diante de Deus. E então Deus agora resolve então trazer um juízo àquelas duas cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus então resolve trazer a sentença. Mas o que me chama a atenção é que antes de trazer a sentença, antes de trazer o juízo, Deus então resolve compartilhar o assunto com Abraão. No capítulo de número 18, nós vemos no versículo 17, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Então Deus resolveu então trazer uma palavra a Abraão. Começou então ele a questionar com Abraão a situação daquele povo. No verso de número 20 diz a palavra que disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei eu agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor o que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Verso 20 e 21 do capítulo de número 18. Quando Abraão ouviu aquelas palavras de Deus, quando Abraão ouviu aquelas palavras da parte do Senhor, então Abraão resolve fazer das maiores intercessões que a Bíblia Sagrada nos mostra. Abraão começa a orar, Abraão começa a falar com Deus, especialmente no capítulo 18, a partir do versículo de número 23, quando diz, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás tu também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por causa ou por amor deles. E aí discorre-se os demais versículos, que Abraão, ele continua intercedendo, ele continuou orando, porque ele queria ver, além de Ló e a sua família salva, o seu sobrinho salva a sua família, livre daquela destruição, ele queria também ver aquele povo poupado. E Abraão continua orando e faz algumas interrogações a Deus. E pergunta se porventura houvera 45. Também não havia. E ele mais uma vez, mas se porventura, Deus me atreva a falar mais uma vez contigo. E se houver 40 justos? Também não havia. E ele então vem para 30. E se houver 30? E também não havia 30. E ele mais uma vez pergunta a Deus, e se houver 20? Também não havia 20. E ele por último então ele pergunta, e se houver 10? E também diz a palavra de Deus que não havia nem 10. Não tinha 10 justos naquela cidade. E Deus sempre, ele dá oportunidade ao homem. Deus nunca traz juízo e destruição ao homem sem antes, pelos seus pecados, sem antes dar a oportunidade de salvação, sem antes dar a oportunidade de escape. Se houvesse ali 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, por certo, Ló seria salvo juntamente com a sua família. Mas infelizmente, nem 10 justos
havia ali naquela cidade. Então estava agora acontecendo o quê? O juízo estava por chegar. Diz a palavra de Deus que então o anjo do Senhor permanece falando com Abraão, de uma forma de teofania. Ali estava por certa pessoa de Cristo revelada. E agora 2 anjos vai até a cidade de Sodoma e vai até a casa de Ló. E lá então vai ele trazer o conselho, trazer a palavra e tirar Ló daquela cidade. Diz-nos a palavra que quando eles chegaram, quando os anjos se aproximaram, chegaram até ao lar de Ló, diz a palavra de Deus no capítulo de número 19, que quando eles vieram, quando eles chegaram ali na casa de Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, Ló estava assentado às portas de Sodoma. Ló já estava tão acostumado com aquela sociedade ímpia, suja, impura, cheia de pecado, que já o pecado não incomodava mais aquele homem. Já aquele homem já não tinha o prazer e a alegria de ficar dentro da sua casa, protegido, lá quem sabe, cuidando dos seus afazeres, mas ele estava tão entregue que ele estava sentado à porta. Quando se fala a porta de uma cidade, naqueles dias, era por onde entrava todo o meio comercial, era por onde era tratada as coisas cívicas. E então nós vimos que Ló estava interagindo-se com aqueles que lá estavam vivendo uma vida errada, uma vida de pecado. Mas quando o anjo chega e que ele entende então que os anjos foram para lhe visitar, ele convida o anjo para que entre à sua casa. Nós conhecemos a história e nós vemos o discorrer do que aconteceu ali. A situação era tão agravante, o pecado era tão agravante naqueles dias, que os homens daquela cidade chegaram a querer coabitar, violar os próprios anjos que haviam entrado na casa do homem de Deus. Embora um tanto fracassado, embora sendo um crente um tanto que precisava do renovo do Senhor, da força do Senhor, aquele homem que era o tipo do crente a reboque, porque enquanto estava com Abraão, ele era abençoado, enquanto estava na sombra de Abraão, um tanto abençoado, mas depois que ele perdeu a oportunidade de andar com o homem de fé e de esperança, ele então passou a decair-se muito. E nos diz a palavra que ele chegou então ao ponto de oferecer até mesmo as suas filhas, para que aqueles homens deixassem e não destruíssem ali aqueles visitantes que ali estavam. Claro que não poderia destruir, é tanto que a Bíblia nos fala que aqueles anjos então fechou-se a porta que estavam atrás deles e lançou cegueira sobre aqueles homens, e eles ficaram cegos e não podiam nem entrar e nem sair. Assim já foi a primeira sentença para aqueles homens de Sodoma e Gomorra. Mas o que me chama a atenção, meus amados, é que dentro daquela situação chega a hora em que eles deveriam então ser tirados daquele lugar. Aqueles anjos então, eles começam a fazer pergunta. Ele começa a perguntar a Ló pela sua família também, porque o interesse, o desejo era para que toda a família fosse salva e não somente ele. O verso 12, por exemplo, nós podemos ver: então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém aqui mais contigo? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todo quantos tens nessa cidade, tira-os para fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Mas nós vimos na palavra, se nós continuarmos discorrendo, que quando Ló chegou para os seus genros, para suas filhas, e que começou a convidá-los para que saíssem dali de Sodoma e Gomorra, os seus genros o zombaram, os seus genros desprezaram o seu sogro, não levaram em conta. Aqueles genros estavam tão atolados, sujos no pecado, que não deram importância para aquele conselho. Então veio a palavra de Deus a eles. Diz a palavra de Deus que o anjo então agarra pela mão de Ló, agarra pela mão da sua esposa, agarra pela mão das suas filhas e começa a arrastar, puxar. Não que Deus estivera forçando, ou que Deus force alguém para ser salvo, mas era o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. Isto mostra para nós o cuidado de Deus em ver alguém escapando do juízo
e da condenação. E no verso de número 17, vem o conselho a qual quero me ater em um tempo maior nesta mensagem, que nós, por certo, extrairemos algo glorioso para as nossas vidas aqui. Está nesse verso de número 17. Qual foi o conselho depois que então que eles tiraram, depois que eles tiraram aqueles homens, aquele homem, perdão, as suas filhas, as suas esposas? A ordem foi essa: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui nós estamos diante de um precioso conselho. Aqui nesse verso de número 17, nós podemos ver nas Escrituras Sagradas 4 advertências. Advertências essas dignas de serem observadas. Nós estamos vivendo em dias de muita advertência. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão sendo advertidas a não saírem de casa. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas são advertidas a usarem máscaras. Nós estamos vivendo dia de advertência às pessoas economizarem, às pessoas se protegerem. São dias de advertência. E eu quero aproveitar nesta noite, por misericórdia de Deus, coberto pelo sangue de Jesus, sendo incluído entre aqueles que por aqui passam como servo, para levar as palavras de boas novas de salvação às vidas dos que estão aflitos, para trazer a paz aos desesperados. Nesta noite, trazer essas 4 advertências que são dignas de ser observadas para a sua vida. Em primeiro lugar, a primeira advertência era esta: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. O que Deus estava falando, o que Deus estava dizendo a Ló e a sua família, é que a ação do que vocês estão fazendo, do que vocês estarão a fazer, é por vocês, é para protegê-los, é para vocês se resguardarem, é para vocês terem livramento. E nós vimos, meus amados e meus queridos irmãos, que Deus faz a parte dele, mas Deus quer que nós façamos a nossa parte também. Contanto que Deus é misericordioso, contanto que Deus é amoroso, contanto que o desejo de Deus é salvar, claro, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Ló precisava fazer a sua parte, e a primeira ordem que ele recebeu foi esta: escapa-te por tua vida. Ele está dizendo: sai da situação em que você está, na situação em que você se encontra com a sua família. Ló, você, se aqui permanecer, será destruído. Escapa-te por tua vida. Aleluia. Ele não abriga, Deus não obriga, perdão, Deus não obriga o ser humano para a salvação, Deus não obriga o homem para sair do perigo, mas Deus avisa que o juízo virá, Deus avisa que a condenação virá. E o que nós estamos vendo nesses dias, entre muitas pessoas, dentro de pouco tempo, por certo, logo isso será esquecido, porque estamos numa era de se esquecer as coisas muito fácil. Mas deixa eu te dizer esta noite, muitas dessas coisas que estão acontecendo, já é aquilo que Jesus havia dito quando perguntaram: mestre, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começou a dizer que haveria sinais, e entre os sinais que ele disse que aconteceria, haveria praga. E nós estamos vendo aí a praga do coronavírus, que está fazendo o mundo sentar-se no chão, que está fazendo a ciência ficar correndo de um lado para o outro, desesperada, sem conseguir trazer a solução imediata. Quando nós estávamos muitas vezes falando, dizendo como que a ciência está avançada, os homens estão fazendo translado de coração. Nós estávamos dizendo como que as pessoas, aí como que a ciência está avançada, o homem pega a metade de um fígado, ou a quarta parte de um fígado, e faz com um transplante, e esta pessoa de repente tem o seu fígado completo. Nós estamos acostumados a ouvir tantas coisas que parecia que a ciência da saúde estava tão avançada, mas de repente chega uma peste. Eu até diria esta noite com muita convicção, por certo, tenho convicção esta noite que veio isso na permissão de Deus. Por que na permissão de Deus? Para nos despertar, para nos avisar. Eu tenho certeza que tudo que está acontecendo é aviso de Deus para a igreja orar mais, aviso
de Deus para a igreja se santificar mais. Aviso de Deus para a igreja jejuar mais. Aviso de Deus para aqueles que estão desviados e afastados dos caminhos do Senhor, voltar-se para Ele e buscar a sua gloriosa presença. Sempre Ele está pronto a avisar-nos. Escapar tem a ver com buscar um lugar seguro. Eles estavam num lugar inseguro. Está em Sodoma e Gomorra naqueles dias, ela está vivendo, naqueles minutos, muito especialmente, vivendo à beira do abismo. Vivendo à beira, vamos dizer, de um grande abismo. De um lugar onde muito breve eles poderiam serem destruídos. Eles precisavam sair dali. Eles precisavam ter ação de escapar. Precisavam ter ação de sair. E o conselho foi para que ele não saísse sozinho, mas também a sua família. Porque o cuidado de Deus é esse. O cuidado de Deus é sempre que o homem seja salvo, mas que a sua família também seja. Por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O interesse de Deus era que a salvação alcançasse a todos. Que pena que os genros não aceitaram. Mas graças a Deus que as filhas aceitaram. Que a esposa aceitou. Até que aceitou por um tempo. Mas depois nós veremos que esta mulher pereceu. E nós veremos dentro desta palavra, desta mensagem, por que ela veio também a perecer. Escapa-te por tua vida. Esta é a primeira advertência. Mas Deus continua falando para nós nesta noite. Deus continua falando para mim, para você. Deus continua falando para a igreja. Deus está falando nesta noite, quem sabe para quem que está sentado às portas de Sodoma e Gomorra. Quem sabe alguém que estava caminhando para a igreja antes desta epidemia, desta pandemia tão terrível no mundo, mas levando uma vida cristã sem compromisso. Levando uma vida cristã um tanto desleixada. Mas a Bíblia sempre nos advertiu com respeito a nós termos cuidado em não termos convivência com o mundo. Não estou dizendo do relacionamento pessoal, de convivermos com aqueles que são perdidos, até porque nós temos que brilhar entre eles. Mas o que me preocupa é que muitas pessoas estão vivendo como Ló viveu, sem trazer nenhuma influência, sem influenciar nada. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, a Bíblia nos diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Deus já trouxe essa revelação a João na ilha de Pátimo, quando ele falava com respeito à destruição futura da grande Babilônia, isto é, do sistema mundial idólatra, de pecado, de orgia, e Deus aconselha o seu povo que se escape dela. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no verso 40, quando Pedro, após o dia de Pentecostes, pregar o grande sermão, quando Deus estava usando de maneira poderosa, ele cheio do Espírito Santo, naquela ocasião, quando quase 3.000 almas se aproximam do Senhor, arrependido, também ele adverte dizendo no verso 40, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Geração perversa. Geração perversa por quê? Geração perversa, no original perverso, significa uma geração aleijada, uma geração enferma. E é isto justamente o que nós temos visto nos últimos dias que nós temos vivido. A geração que não teme a Deus, uma geração que não tem vivido dentro dos contextos de santidade da palavra de Deus. Lamentavelmente, não poderíamos dizer esta noite quantos envolvidos dentro do contexto cristão, quantos dizendo dentro do contexto evangélico, que até carregam Bíblia de um lado para o outro, mas a vida não tem sido pautada dentro da santidade de Deus. Nesse século que nós temos vivido, nessas últimas décadas, nós temos visto igrejas se levantando, grupos se levantando, onde tem grupos satisfazendo pessoas de todas as maneiras, satisfação para todos os gostos. Mas Deus, deixa eu te dizer nesta noite, o que Deus tem preparado para nós é através da tua palavra, um caminho estreito para chegar no céu. Não existe caminho largo para o céu. O caminho largo é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que nos leva a Deus é o caminho da santidade. Mas muitos têm vivido misturado nesses últimos dias, amando o mundo, os prazeres do mundo, se dileitando e sentando-se às portas de Sodoma e Gomorra, como Ló sentou-se. Paulo, escrevendo a sua epístola
Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele advertiu-nos dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas pessoas querendo bênção e buscando bênção, e Deus tem bênção na verdade para dar. A vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é fazer coisas agradáveis e perfeitas, mas para isso nós precisamos também sair de dentro de tudo aquilo que possa nos impedirmos de recebermos as bênçãos do Senhor. O apóstolo João, no capítulo de 1ª epístola, no capítulo 2, versículo 15, ele advertiu-nos dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas Deus nesta noite está trazendo uma palavra para mim e para você. Deus está trazendo uma palavra para você, muito especialmente quem sabe que não tem conseguido se desvencilhar dos prazeres do mundo, que tem até procurado amar a Deus, mas você não tem conseguido amar a Deus na inteireza que precisa amar. Quando se fala que Jesus vai voltar, você se estremece. Quando fala que é o fim do mundo, você acha que isso tudo é normal, que tudo que está acontecendo, que nada, isso já aconteceu. Mas tudo que vem acontecendo como voz de Deus, dizendo para mim e para você: escapa-te por tua vida. Ele continua trazendo a palavra de advertência a todos nós. Paulo, ainda escrevendo a sua 2ª epístola, no capítulo 6, versículo 14 a 17, a Bíblia Sagrada nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis a nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Deus por essa palavra essa noite. Você pode glorificar a Deus que Deus está te advertindo esta noite. Você pode louvar ao Senhor onde você estiver agora, na certeza que Deus está advertindo você e a mim. Parecem horas de terrível pecado na terra. Neste momento, quando não só Sodoma e Gomorra, que ali foi destruída, está marcada e suja pelo pecado, mas as nações têm estado marcada e suja pelo pecado. Mas graças a Deus que há poder no sangue de Jesus para perdoar, há poder no sangue de Jesus para limpar a humanidade. Mas para isto é preciso deixar o mundanismo para trás. Não tem bênção de Deus para as nossas vidas se nós continuarmos convivendo preso ao pecado. O pecado suja o homem, o pecado distancia o homem de Deus, o pecado separa o homem de Deus. Foi isso que o pecado fez em Sodoma e Gomorra, ao ponto de Deus mandar fogo e destruir aquela cidade. Mas antes de destruir, Deus deu um escape, Deus deu uma saída. É o que Deus está fazendo esta noite. Deus é um Deus de oportunidade. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que quer fazer você, que está me ouvindo agora, a ser filho, a ser filha verdadeiramente dele, a se escapar dessa situação, a escapar desse marasmo que você tem vivido, dessa frieza espiritual, e voltar-se a Deus de todo o teu coração. Em primeiro lugar, a primeira advertência: escapa-te por tua vida. Mas a segunda advertência é: não olhes para trás. Não bastava eles escapar, não bastava eles saírem de Sodoma e Gomorra, eles precisavam não olhar para trás. O que aprendemos com isso? Olhar para trás aqui não é simplesmente no sentido físico, do olhar fisicamente, vai de estar com o coração preso nas coisas que ficaram para trás. Nós temos que termos muito cuidado para não permitirmos que as coisas do passado nos detenham no presente. Tem muitas pessoas que não têm conseguido avançar, não têm conseguido ir para a frente na vida cristã, porque continuam ainda presas às coisas do passado.
Nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel, do Egito, que quando eles deixaram o Egito fisicamente, mas muitos deles não deixaram o Egito do coração. O Egito ainda permaneceu no coração deles, ao ponto que eles chegaram do deserto, eles quiseram voltar ao Egito. Eles pecaram contra Deus e contra Moisés, fazendo os deuses mortos, porque assim eles haviam visto que assim também faziam os egípcios. Por quê? Porque o coração deles ainda estava no Egito, eles estavam olhando lá para trás. Mas o cuidado que nós precisamos ter é nesta caminhada, depois de já termos recebido a salvação, depois de já termos escapado do mundo, temos escapado da condenação que poderá vir para as nossas vidas. Mas nós precisamos, tendo esta ação, de olharmos para frente, de avançarmos para frente. E lamentavelmente nós vemos dentro desse texto o exemplo da mulher de Ló. Ló sai com as suas filhas, com a sua mulher. A sua mulher que estava bastante envolvida ali naquelas cercanias, Sodoma e Gomorra, por certo, cidades bonitas, campinas atraentes, jardins lindos, quem sabe muitas amigas ricas, e ela lá estava com seu coração. Ela sai, mas o coração dela maquinava, pensava, ela tinha saudade de Sodoma e Gomorra, ao ponto, diz a palavra de Deus, que ela então, por essa ação, por essa atitude, ela resolveu fazer algo que ela não deveria fazer. Porque o anjo do Senhor havia falado: vai, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pare nesta campina, vai lá para o monte, aleluia, não olhes para trás. Mas ela desobedeceu à voz do Senhor e olhou para trás, e diz-nos a palavra de Deus que ela então se tornou em uma estátua de sal. Capítulo 19, versículo 26. Uma grande perda, um grande prejuízo. Porque quando aquela mulher, ela olha para trás e ela se torna em uma estátua de sal, todos nós entendemos e sabemos o que é uma estátua. Uma estátua não se move. Uma estátua precisa ser colocada de um lugar para o outro. Ela não consegue se mover. Uma estátua não tem vida. E é isso que tem acontecido com a vida de muitos. Por olhar para trás, pelo coração está lá fora ainda, o coração está nos prazeres deste mundo, estão vivendo uma vida cristã fracassada. Mas eu venho dizer nesta noite, em nome de Jesus, eu venho te dizer nesta oportunidade que você está ouvindo esse vídeo, este áudio, em nome de Jesus Cristo, a esperança para a sua vida. Tire os seus olhos das coisas do passado e comece a olhar para frente, porque há esperança para a sua vida. E é tanto perigoso isso aqui, pastor, mas essa história foi no Antigo Testamento. Esta passagem já passou, pastor. A Bíblia nos mostra Jesus falando-nos sobre o sermão lá com respeito ao fim dos tempos, no capítulo de número 17 do Evangelho de São Lucas, lá no versículo de número 32, ele nos trouxe uma frase que nos lembra isto aqui. Ele disse para todos nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está falando sobre vigilância. Jesus está falando sobre cuidado com a vida eterna. Jesus está falando com cuidado com a sua caminhada cristã. Então ele adverte dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus fala isso aqui? Para que vocês não incorram no mesmo perigo, para que vocês não caiam no mesmo perigo, para que vocês não venham ser surpreendidos de ter uma vida estagnada, uma vida parada, uma vida sem esperança. Eu aprendo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua epístola, no capítulo 3 e o verso 14, muito especialmente, ele toma uma atitude em dizer, porque ele via que, por certo, muitos estavam vivendo uma vida estagnada e parada, porque olhavam para trás. Olha o conselho de Paulo: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo dizia: eu prossigo, eu fui salvo, eu fui liberto, eu já escapei, então eu não vou olhar para trás. Que os nossos olhos estejam firmes no Senhor esta noite, que a nossa esperança esteja firme no Senhor esta hora. Claro que nós ouvimos noticiários, claro que o noticiário está sendo bombardeado a todo momento, mas nós precisamos estar com o nosso olhar em Cristo Jesus. Nós precisamos estar com nossa esperança no Senhor, porque dele vem o nosso socorro. Salmo 121 nós conhecemos, quando o salmista expressou dizendo: eleva os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os
céus e a terra. É hora de nós olharmos para frente. É hora de nós termos visão ampliada. É hora de nós entendermos nesta noite que a graça de Deus continua manifesta para curar, manifesta para libertar, manifesta para trazer soluções para os nossos problemas. Em terceiro lugar, que eu aprendo também nesse texto, nesta palavra: em primeiro lugar, escapa-te por tua vida. Em segundo lugar, não olhes para trás. Mas eu vejo uma outra grande lição aqui, uma outra grande advertência aqui. A terceira advertência é esta: não pare em toda esta campina. Quando eu vejo isto, eu fico imaginando que, claro que as campinas do Jordão eram lindas. Então Deus, sabendo que por certo, eles conhecendo o coração deles e sabendo que eles amavam aquele lugar, que eles haviam vivido naquele lugar, que eles haviam constituído família naquele lugar, que eles haviam possuído riquezas naquele lugar, e caminhando por aquela campina, e de repente eles poderiam distanciar-se do foco, que era o alvo, de escapar. Para que tivesse um escape completo, eles precisavam não escapar por sua vida, precisavam não olhar para trás, mas eles não podiam parar. Deus preparou para mim e para você uma carreira cristã. Depois dele ter nos salvado, depois dele ter nos liberto, depois dele ter nos redimido pelo sangue no Calvário, aleluia, ele nos aconselha a nós não olharmos para trás, mas também ele não nos chamou para nós sermos um povo parado, detido, estagnado. Ele nos chamou para marchar, ele nos chamou para caminhar. Caminhar como? Caminhar em toda circunstância, em circunstâncias boas e em circunstâncias ruins. Nós podemos, por exemplo, agora, nós não estamos caminhando para a igreja, nós não estamos podendo nos reunirmos como igreja, congregado nos nossos templos, mas graças a Deus que a igreja do Senhor Jesus está marchando dentro de casa, até para lembrar, pastor Marcelo, da igreja primitiva, até para voltar para o tempo do culto nas casas, dá até para lembrar daquele tempo que o povo estava lá escondido nas cavernas buscando ao Senhor. É assim mesmo, nós precisamos termos cuidado para nós não pararmos na nossa caminhada. Deus nos chamou para avançar. Você que está aqui comigo esta noite, você que está em casa, escuta-me, o Senhor te chamou para avançar. Quem sabe eu esteja falando para você que parou há tanto tempo. Quem sabe que você tem visto a sua esposa caminhar para a casa de Deus. Quem sabe você tem visto seus pais caminhar para a casa de Deus, mas você não tem tido forças. Você tem estado parado. Você tem estado estagnado. Você até já escapou por um tempo. Você até parou de olhar para trás, mas você perdeu a esperança. Quem sabe pela dúvida. Quem sabe pelo fracasso que alguém te causou, por alguma coisa, pelo má testemunho. Mas deixa eu te dizer, Deus não te decepciona. Levanta-se agora e comece a marchar. Tem palavra de restauração para a sua vida. Eis aí as mãos de Deus que levantou a Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. Eis aí as mãos de Deus que te levanta. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdo para que não possa ouvir, mas as mãos de Deus está estendida agora para salvar você. Ele te arranca agora, ele te tira agora, em nome de Jesus, dessa situação em que você se encontra. E no meio da prova, no meio da luta, é possível o crente marchar? Sim. Por quê? Porque nós temos uma ferramenta extraordinária, que não vem de nós, que não tem em nós, que não somos nós que fabricamos. Não é a Assembleia de Deus que tem, não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é nenhuma igreja evangélica, nenhuma denominação, mas é o próprio Jesus que é o autor e consumador da fé. É a palavra chamada fé, é a fé que nos faz avançar. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, para a conservação da alma, para a conservação da alma. O mundo está podre, o mundo está sujo, mas graças a Deus que nós somos sal da terra, e nós estamos aqui, aleluia, e o mundo está preservado, porque aqui ainda tem salvo, porque aqui ainda tem a igreja, e nós estamos caminhando, e nós estamos marchando, e nada vai nos deter, e nada vai nos parar, porque tem uma fé que nos leva para frente, mas muito tem voltado para trás. Que Deus tenha misericórdia de você.
você que me ouve agora, que Deus tenha compaixão de você, que você não seja daqueles que está voltando, daquele que está retrocedendo, daqueles que está parando, mas daquele que está avançando. Sabe por quê? Porque se você quer agradar a Deus, não é simplesmente cantar. Se você quer agradar a Deus, não é simplesmente estar num coral. Se você quer agradar a Deus, não é simplesmente tocar em um conjunto, não. Se você quer agradar a Deus, não é simplesmente ser um obreiro. Se você quer agradar a Deus, é marchar, é marchar, é marchar. Aleluia, andar pela fé, é viver pela fé. Hebreus capítulo 12, verso 1. Quando o mesmo escritor aos Hebreus, falando-nos com respeito à carreira cristã, ele nos diz: portanto nós, também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que é com paciência. É com paciência que nós vamos correndo. É com paciência na tribulação. É com paciência no meio do coronavírus. É com paciência com pouco dinheiro. É com paciência no meio do desemprego. É com esta paciência, mas nós vamos correndo. Nós não podemos parar, porque nós temos uma carreira proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia! O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando avançamos, nós vemos a atuação de Deus. Você que está em casa agora, você que está de novo, quem sabe está querendo bênção de Deus, mas não consegue ver. Você que está querendo o favor de Deus, mas não consegue ver. Deixa eu te dizer, o favor de Deus vai vir para você quando você começar a entrar em ação. E qual é esta ação, pastor? Qual é esta ação? É o que o Senhor me diz, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é começar a se mover agora. Se mover na fé. Tomar um propósito de seguir a Cristo agora. Começa a tomar agora o propósito de deixar o mundo para trás e começar a caminhar com Ele. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, que eles haviam saído do Egito, Faraó preparou o melhor que tinham. Preparou 600 soldados do melhor. Porque o inimigo, quando prepara o seu exército para perseguir alguém, para destruir, ele não vem capengando. Ele vem com o melhor. E ele prepara o melhor para destruir o povo de Deus. O povo começou a murmurar, começou a lembrar da cebola, começou a dizer para Moisés que ali eles morreriam, que nem túmulo tinham para eles serem sepultados. Aí então Deus fala para Moisés no capítulo do livro de Êxodo, no capítulo 14, o verso 15, quando o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Aí parece que eu estou vendo assim, eu fico maravilhado, que por certo Moisés chega para o povo e diga: olha, Deus mandou que vocês marchem. Parece que eu estou vendo assim, era um pouco estranho, porque marchar como? O mar estava na frente, montanha à direita e à esquerda. Mas quando Deus manda marchar, Deus não está preocupado com o obstáculo. Ele sabe que quando ele manda a gente marchar, é porque Ele vai remover o obstáculo do caminho. Tinha mar vermelho na frente, mas o que fazer? Mas o povo obedeceu. Diz a palavra que o povo começou a marchar. O mar estava aberto ou estava fechado? A Bíblia fala que o mar ainda estava fechado. Mas na medida que eles foram marchando, Deus falou para Moisés: toca, o que tem nas tuas mãos, o cajado, uma vara. Então lança sobre as águas. E quando Moisés lança o cajado sobre as águas, o caminho foi aberto e eles começaram a passar. Aleluia. Oh, eu glorifico a Deus nesta noite, e eu creio pela fé que Deus está abrindo o caminho para você sair. Satanás pode estar vindo atrás para te destruir. O mundo está por aí se reunindo para destruir, quem sabe, a igreja, mas ela vai continuar marchando, porque Deus abriu um caminho para mim, para você. Aleluia. A igreja de Filadélfia, o Senhor disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando estão comigo esta noite, quando estão comigo neste momento, levante a sua mão e adore a Deus. Se você está marchando na fé, adore a Deus nesta noite, e não pare no meio do caminho, não pare nesta campina. Eu já vou caminhando para o final. Em primeiro lugar, a primeira advertência: escapa-te por tua vida. Segunda advertência: não olhes para trás para ser salvo. Em terceiro lugar, a terceira advertência é que eles deveriam não parar naquela campina. E por último, a quarta advertência: escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Lá para o monte. Monte fala de lugar alto. Monte, quando a gente muitas vezes pensa que monte já se nos transporta a deserto, a lugar de sofrimento, mas quando Deus está falando aqui, através do anjo, para que eles fossem para o monte, é o que o Senhor estava dizendo para eles se desvencilhar das coisas daqui.
Eles deveriam se desprender de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ficava nas campinas do Jordão, em uma várzea, em um lugar baixo, em uma geografia baixa. Eles precisavam sair dali, porque mesmo estando cercado de rios, de lagos, mesmo estando em um lugar propenso às grandes plantações, ao lugar bom para criar gado, agora dentro de poucos minutos, de poucas horas, viraria pó, viraria cinza. Deixa eu te dizer, o que a Bíblia fala sobre este mundo, sobre esta terra, é que esta terra vai ser destruída. É por isso que a igreja do Senhor Jesus está aqui. Simplesmente nós estamos aqui como peregrino, mas nós temos uma morada, um lugar celeste. Hoje existe uma Jerusalém lá em Israel, uma Jerusalém da terra, mas há uma Jerusalém que já está preparada para nós, os salvos, lá no céu. É do alto, é lá no alto, é lá no alto. É para lá que eles deveriam fugir. Fugir para lá era isto: buscar as coisas de cima. Fugir para o monte significa dar prioridade às coisas de Deus. Sodoma e Gomorra tirou do coração de Ló e da sua família dar prioridade a Deus. Quantas pessoas que estão vivendo neste mundo sem dar prioridade a Deus? Quantas pessoas, quem sabe que está louco para que o coronavírus acabe? Claro que isso é normal, para voltar a buscar as suas riquezas, para buscar os seus interesses, para continuar em busca de ouro, de prata. Mas deixa eu te dizer nesta hora, nada adiantará a prata e o ouro para salvar o homem, se ele não buscar a Deus, se ele não correr para Deus. De nada adianta se o crente congregar, se o crente fazer parte de uma bonita denominação, se o crente tiver até um bom pastor, um bom líder, mas se não viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida próxima do Senhor. Onde estamos nós esta noite? Onde está o nosso coração esta noite? Onde está a nossa confiança esta noite? No homem ou em Deus? Onde tem estado a nossa mente? Nós vivemos em dia onde que as pessoas têm olhado muito para baixo, onde as pessoas não param mais para olhar para cima, onde as pessoas têm dado muita atenção. Claro que é importante dar, muitas vezes, muito mais a sua família do que a Deus. Mas sem Deus, o homem não pode fazer nada. Jesus diz que sem mim, nada podeis fazer. O homem pode prosperar na empresa, pode prosperar no colégio, pode ter 2, 3, 4, 10 faculdades, pode ser PhD em medicina, pode ter todos os desenvolvimentos intelectual possível, até de surpreender as pessoas, mas de nada valerá se o homem não estiver perto de Deus. Mas nesta noite Deus nos traz para perto dele. Ele está chamando, ele está dando oportunidade, ele está convidando. Escapa-te por tua vida, não olha para trás, não pare nesta campina, mas vai para o monte, vem para perto de mim, vem para a minha sombra, vem para a minha proteção, vem para a minha comunhão. E de que maneira o homem pode chegar perto de Deus? Através do arrependimento. Quando ele se arrepende e quando ele crê na pessoa bendita de Jesus Cristo, tudo poderá mudar na sua história. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte a nós termos cuidado em buscarmos melhor a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 4. Paulo adverte os crentes de Colossos e a nós: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se nós pensássemos mais nas coisas que são de cima, a nossa vida seria bem diferente. Mas começa por mim que estou falando aqui agora. Nós somos fracos mesmos, nós somos vulneráveis mesmos. A tendência nossa é como Pedro, quando vê as águas balançando, é tirar o olhar de Jesus e olhar para o vento, olhar para a onda. Mas o Senhor está convidando a mim e para você esta noite, para nós olharmos para o alto, para nós pensarmos nas coisas de cima, para nós nos despertarmos mais. Eu ouvi aqui o anúncio do pastor Marcelo, e parabéns pelo propósito, pelo interesse de nós estarmos orando, continuarmos orando e estarmos jejuando em uma data específica e buscando mais a Deus. É tempo de buscar
buscar a Deus, é tempo de despertar. Onde está você como crente? Onde está você? Onde está a sua vida espiritual? Será que porventura no meio de todo esse ruído, no meio de toda essa podridão, será que no meio de todas essas notícias que está por aí pelo mundo, será que você ainda não está sentado às portas de Sodoma? Será que você não está desfrutando ainda dos prazeres, das gostosuras deste mundo? Será que você não está fazendo como Sansão, saiu do caminho e desceu lá no mato e está buscando na caveira do leão as doçuras deste mundo? Eu venho em nome de Jesus esta noite, através do poder da palavra, na unção que eu estou sentindo aqui, com a cobertura da glória de Deus, dizer que a esperança para a sua vida, escapa-te por tua vida, foge agora, a esperança para você, a vida nova para você. Comece a pensar nas coisas do Senhor, dê prioridade a Deus. Mateus 6,33, já encerro dizendo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas vossas coisas serão acrescentadas. É hora de se refugiar em Deus. Em quem você está se refugiando? Aonde está o seu refúgio? Nesse mundo perdido? Nesse mundo que muito breve será destruído? Assim como Sodoma e Gomorra foi destruído, assim também muito breve este mundo será destruído. Ah, pastor, isso é mensagem para o passado, pastor. Me perdoe, falar essas palavras assusta as pessoas. É para o passado coisa nenhuma. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Nós estamos vivendo tempo de igreja que precisa se despertar, que precisa se santificar, que precisa buscar mais a Deus, porque nós não somos crentes para andarmos socialmente, simplesmente passeando na casa de Deus. Nós fomos chamados para olhar para o alto e termos uma vida espiritual completa. Não existe salvação pela metade. Escapar e ficar olhando para trás, isso é salvação pela metade. Escapar e ficar dando meia volta no mundo é ficar olhando para trás, é não seguir para frente. Mas ter salvação completa é escapar, é não olhar para trás, é não parar, mas também é fugir para o monte, é estar perto de Deus, é estar junto do Senhor. Nesta noite, para você, quem sabe que ainda não é um cristão, ou quem sabe que você que já foi um crente, já serviu a Deus. Seu pai agora, você está no sofá agora, você está me ouvindo agora, ou no seu carro, você sabe disso. Enquanto eu falo, o Espírito Santo está mexendo com a sua alma. O Espírito Santo está tocando em você. Sabe por quê? Porque eu sei que essa palavra não volta vazia. Quem sabe que esta é a última oportunidade que você está ouvindo. Quem sabe que esta é a última chance. Aleluia, era a última chance que Ló tinha. Ló com a sua família teve a última chance, porque foi só ele sair da cidade, o fogo caiu do céu. Da onde veio o céu? O fogo do céu. Do mesmo céu de Deus que vem bênção. É o mesmo céu que manda juízo. O mesmo céu que te dá hoje saúde, o mesmo Deus que te dá saúde, o mesmo Deus que te dá livramento, o mesmo Deus que tem te dado uma família abençoada, o mesmo Deus que tem te dado negócios abençoados, que tem te feito prosperar, é o mesmo Deus também que te trará juízo. Mas Ele, assim como enviou o anjo para livrar Ló, Ele enviou Jesus Cristo, seu amado Filho, amando este mundo, amando a mim e a você, para morrer pelos nossos pecados, e Ele abriu uma porta de escape. Por isso que Jesus, o seu próprio nome, significa salvação. O que é salvação? É escape, é por livre, é sair do perigo, e é isso que Ele te dá a oportunidade esta noite. João 10, verso 9, muito conhecido de todos nós, quando a Bíblia diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará alimento. Você pode nesta noite entrar por essas portas e você encontrará felicidade, você encontrará alegria, você encontrará um renovo para a sua alma, você encontrará a comunhão com Deus, você encontrará as bênçãos do Senhor para a sua vida. Com a permissão do pastor Marcelo, eu quero convidar os irmãos que estão aqui em pé, para se colocar em pé, e nós vamos estar orando agora. E Deus pode nesta noite abençoar você onde você estiver, mas faça isso, escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Não pare nesta campina, mas foge para Jesus esta noite, foge para Ele esta noite. Neste nome a vitória, neste nome a bênção para você. Volte para Jesus onde você estiver agora, viajando, trabalhando. Reflita um pouco, reflita que você está mal. Não adianta querer você se esconder de Deus, porque você não consegue se esconder. Você sabe que você precisa ser mudado, você sabe que o perigo está por chegar, você conhece, você é consciente. Então não brinque com a eternidade. Cuidado, porque a eternidade pode chegar hoje para todos nós. Enquanto nós estamos esperando terminar o coronavírus,
A eternidade pode chegar para a igreja. A trombeta pode soar. A igreja está prestes a ser arrebatada. Aleluia. E virá a grande tribulação sobre a terra. E como que está a sua vida? Ainda em perigo? Corre para o abrigo que é Jesus. Ele te abraça esta noite. Querido Deus, bendito Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, eu oro por esta vida agora, por este meu irmão agora, que arrependido, onde está agora, sente o desejo de voltar-se a Ti, que arrependido chora os seus pecados, que arrependido toma nojo pelas coisas que estão acontecendo à sua direita, à sua esquerda, que as suas ações de pecado vivido até agora, que tem chegado até as narinas de Deus, e que o juízo já está vindo, mas que esta pessoa agora possa ouvir a voz do Senhor. Como a tua palavra nos diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Como diz a tua palavra, que se hoje ouvides a tua voz, a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então não endureça o teu coração agora, mas receba nesta noite a bênção, receba a graça agora, receba o livramento agora, receba o escape agora de Deus, receba a vitória agora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo nome daquele que morreu por mim e por você, nesta noite, aleluia. Eu creio que você está sendo abençoado agora com a sua família, com a sua casa. Receba esta palavra, receba este conselho, receba esta advertência no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe nesta noite você que está em casa. Um grande abraço e que o Senhor possa continuar nos abençoando de maneira gloriosa, de maneira sublime.